E aí, gente, como vocês estão? Espero que esteja bem. Mais um Arrume-se Comigo aqui pro canal. Hoje eu vou fazer o Arrume-se Comigo para o terça-feira, é culto do ensino. Gente, é 1 hora de ensino. É muita borrachada. Eu não fico muito motivada nesse culto, não, vou falar a verdade pra você. Mas eu aprendo. Depois chega lá, o refrigério começa a acontecer, sabe? Você começa a receber o bálsamo do consolo. Um pouco frustração, depende, né? Depende. Mas enfim, né? Bora lá, gente. Vou escolher um look, mas tô um pouco emocionada porque eu acabei de falar dos sonhos que minha mãe desistiu. E, eu fico pensando que quando a gente desiste dos nossos sonhos, a gente morre, entendeu? Então, acho que um dos motivos de eu estar aqui e de eu lutar pelos meus sonhos é esse, porque eu já li um livro do Augusto Cury que fala nunca desista dos seus sonhos, mas de alguma forma eu entendo que minha mãe era uma serva de Deus, que o lugar mais alto para alcançar é o céu, entendeu? Então ela tinha um sonho muito maior, porque não tem nada aqui nesse mundo que se compara com a glória. Então, minha mãe recebeu o maior e mais precioso do que todos, que é o galardão, que é os céus, entendeu? Então, não tem um lugar, um patamar mais alto. Que eu falei pra vocês que ela estudou, entendeu? Que o supletivo, porque na verdade ela parou de estudar quando eu nasci, né? E aí pra cuidar de casa e os próximos filhos que surgiram, porque minha mãe era de uma religião que não podia evitar filho. E aí ela acabou se esquecendo, se abandonando, mas eu acho que depois ela vê eu estudando, enfim, ela pensou o quanto que ela podia cuidar dela. E aí eu vi minha mãe fazendo supletivo todo dia à noite, gente. Eu vi minha mãe motivada com um caderno, fazendo tudo colorido, tudo lindo. Todo mundo achava que minha mãe era minha irmã. E aí, né, lógico, eu sou filha de de uma adolescente, né? Ela me teve com 17, no outro dia ela completou 18. Nisso eu já contei pra vocês que meu avô, eu nasci em novembro, meu avô tinha morrido em setembro. Então pensa em toda a informação na cabeça, que minha mãe tava no luto, na dor, no sofrimento. Sorte que ela teve meu pai, que foi um homem responsável, que assumiu o que ele fez. Mas enfim, se não fosse um homem responsável, que me deu tudo, que cuidou de mim. Então fui primeira neta da minha avó também, ela me mimou bastante. Então, ou seja, sabe? Mas enfim, eu não tô falando de mimar, eu acho que o mais importante mesmo é o afeto, é o carinho, entendeu? Isso não tem preço nenhum. E entender que minha mãe recebeu um galadão mais precioso do que toda essa terra, entendeu? Que talvez ela abandonou, sim, os sonhos terrestres, entendeu? Porque ela ficou doente, descobriu diabetes, problema no coração, enfim. Depois ela foi degradando nas doenças que o corpo dela foi adotando. Não sei se foi devido a tanta ráquia, que todas foram cesáreas. Mas não importa os motivos, né, gente? Quando Deus nos chama, não tem nada aqui nessa terra que nos impeça. E ela sempre falava, um dia eu não vou estar aqui mais, não sei o quê. Isso dói. E com a idade que eu tô hoje, minha mãe já era mãe de uma menina de 12 anos, eu. Enfim, né? Eu não tenho maturidade para ser mãe de adolescente, né? Vocês já sabem. Porque no fundo, eu tô presa àquela garota que vive sua mãe lutando e de repente, do nada, né? Que ela chegou até a 8ª série. Aconteceu muitas coisas que impediram ela continuar lutando. Mas enfim, eu sei que eu acho que quando eu tô falando isso porque eu tive uma visão, né? Uma igreja, todos estavam adorando do lado de fora, é uma igreja muito linda, também grande, abrangente, ampla e
tinha uma porta de vidro, uma igreja toda feita de madeira, super linda. Só que quem entrasse ali é porque já morreu. Então, eu sentia muita vontade de entrar lá dentro desse lugar. Eu sentia muito, eu ficava olhando, mas eu sabia que quem entrasse lá já morreu. E eu falava, não, preciso fazer outras coisas aqui. Calma, minha filha, não sei o quê. Entendeu, gente? Eu fazia de tudo, mas a adoração que tava lá dentro desse lugar era tão grande, entendeu? Que era algo vibrante que me puxava lá pra dentro. E eu tentando voltar e fazer, ficar redondando, sabe? Ai, gente, meu Deus. Eu falei assim, por favor. Mas Deus conforta o meu coração, porque querendo ou não, eu conseguia fugir daquela porta. E eu ficava olhando de longe aquelas pessoas adorando lá dentro, daquele lugar lindo. Então, tudo é um discernimento de Deus. Ou seja, cara, nada se compara com a glória de Deus, cara. Nada se compara. Nada nesse mundo, nenhum creme, nenhuma passagem de avião, nenhuma viagem incrível a Miami, a Cancún, sei lá, países Suíça, lugares incríveis, Austrália. Nenhuma regra desse mundo que parece que nos transmite a segurança e até mesmo a paz não se compara com a glória de Deus. Isso é uma pessoa que já teve pânico, tá? Medo de morrer. Não que eu não tenha, eu tenho. Mas é o que minha filha ontem, ela orou na igreja, Senhor, eu quero ver a glória. Gente, é isso que é a glória. Entendeu? Quando você vê a glória, então esteja tão preparado para ir para o céu, nesse ponto, de você ver a glória de Deus e você falar, daqui eu não saio, eu já tô vendo, eu quero. É igual eu falei pra você, eu fiquei, mas que não é da vontade de Deus, talvez, né? De eu ir, entendeu? Mas aquilo ali, ó, porque a gente sabe que tudo aqui nessa terra é superficial, entendeu? O que pode acontecer aqui que a gente vai sofrer, ser enganado, ser traído. As pessoas vão mentir pra gente, na cara de pau, vão nos torturar psicologicamente, entendeu? Vão criar regras que, sabe lá Deus, até pra nos punir. Porque essa é a palavra de Deus, né? Que o mundo vai, quando a gente ouvir uma mensagem de paz, pra gente tomar cuidado. Que não é paz, né? É uma sabotagem. Então, minha mãe ganhou um galardão eterno, né? Eu tenho certeza. São 10 anos já. Ai, Deus. Mas é isso, gente. Eu tô fazendo coisas da terra, mas a minha cabeça é lá do céu, entendeu? Eu faço coisas da terra porque, gente, senão eu vou ficar espiritual demais e espiritualizar tudo. Aí as pessoas me criticam, mas Deus sabe que meu coração não tá na maquiagem, entendeu? Que meu coração não tá nas roupas que eu visto, gente. Porque senão eu já vesti uma capa de santidade aqui, um avental branco e andar pra lá e pra cá, que eu já virei um anjo. Só que eu ainda não virei, entendeu? Que Deus, ele vai me dar isso aí. Aqui na terra a gente tá vivo e vamos fazer coisas da terra. É isso que tem gente que não entende. Entendeu? Mas é isso, eu vou escolher uma roupa. Ai, sim, tô pensando aqui, ó, nessa roupa aqui, ó. Essa roupa é da Santo Estilo, gente. É, tá frio hoje. Muito frio. Ai, os dias que eu tenho preguiça de ir pra igreja também. É um pecado, gente, mas é uma verdade. O problema, a verdade é que eu também não deixo a preguiça me vencer. Ai, bora. Gente, é isso, gente. Esse foi o final do vídeo. Eu falei sobre as mansões celestial, né? Falei sobre Deus, falei dessa importância. Só que o vídeo ficou muito grande, deu 48 minutos. Nem o meu editor suportou. O editor mesmo que eu tenho aqui, sabe? Que eu edito meus vídeos, né? Então é isso, gente. Se você me acompanhou até aqui, muito obrigado, tá bom? Quiser deixar alguma sugestão de vídeo pra mim, comenta aqui embaixo.
tá? Deus abençoe cada um e bora pro culto.